Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, hoje com a temática de aula alavancagem operacional, e eu preparei alguns slides para ilustrar um pouco o que é essa alavancagem operacional. Bom, lembrem-se da alavancagem financeira, né, que nós já discutimos, que nada mais é avaliar qual é o impacto, né, dos empréstimos para o retorno dos sócios. A alavancagem operacional, diferente da alavancagem financeira, ela não quer ver o impacto das dívidas de fora. Ela quer ver basicamente qual é o impacto dos custos na receita. Basicamente, ela quer ver quanto de incremento que uma receita tem, né? Que uma receita pode gerar no lucro. Para isso, basicamente, o que vai interessar para o gestor é qual é o impacto, né, na estrutura de custos. E particularmente, vocês vão ver que os custos que vão ser impactados é os custos fixos. Tá? Então, a gente diz que a alavancagem operacional nada mais é que visa verificar quanto um incremento de receita gera de incremento no lucro. Será que é proporcional? Por exemplo, 100% de incremento numa receita gera impacto automático de 100% no lucro? Vocês vão ver que não, que isso não é uma relação diretamente proporcional, porque tem uma coisinha que está aí no meio. O que está aí no meio? Custos e despesas fixas e variáveis. Bom, a variável, o nome já está dizendo, aumenta junto, diminui junto. Agora o custo fixo, esse a gente não tem muito o que fazer. Por isso que está escrito aí para vocês que representa o potencial que a empresa tem na sua estrutura de custos fixos, em aumentar as vendas e incrementar o resultado. Então o custo aqui que vai ser significativo para nós vai ser o custo fixo. A gente também diz que a alavancagem operacional, ela visa medir o impacto que a estrutura de custos fixos tem no risco da empresa, no risco operacional da empresa. Por que risco, gente? Porque se a empresa incrementar, se a receita dela crescer, ela vai cobrir os custos fixos e, ótimo, vai gerar mais lucro. Mas e se a receita cair, em vez de crescer, cair? O impacto, o tombo vai ser muito maior, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, não se esqueçam que a alavancagem operacional é uma análise mais interna da empresa, que basicamente visa verificar o quê? Qual é o impacto no lucro operacional para um incremento ou uma redução de receita. Basicamente, ela quer ver qual é o impacto dos custos nesse resultado. Por isso que existe 3 maneiras de calcular o GAL. A primeira, que eu diria que é a mais diferente, o GAL, o grau de alavancagem operacional, nada mais é que a variação no lucro operacional. Para a gente ter variação, a gente tem que ter 2 períodos, o período atual e o novo período, por uma variação no volume de vendas. Bem simples. Variação, vocês podem calcular pela HP de vocês, né? Então, se vocês pegarem lá, imagine que o lucro operacional é 100, coloquem 100, Enter, 200 e apertem na teclinha, nesta teclinha aqui, vai mostrar que cresceu 100%, tá? Vou repetir, para calcular a variação, então imagine um lucro de 100, Enter, que foi para 200, aperta 200 e aperta a teclinha variação, ou seja, há um crescimento de 100%. É assim que calcula as variações, tá? Esta é a primeira fórmula, então sempre que um problema trazer as variações para vocês, 2 períodos, vocês podem usar essa fórmula. Então, quanto que variou o lucro em relação ao quanto que variou o volume de vendas. A segunda e a terceira fórmula, pessoal, são idênticas, né? A segunda é a terceira mais esmiuçada, então eu sempre recomendo ficar com a primeira e com a última. GAL é a receita de vendas totais menos o custo variado, que nada mais é a margem de contribuição. Receita total menos custos variáveis total dá a margem de contribuição total.
dividido por receita de vendas totais, menos custos totais, menos custos variáveis totais, menos custos fixos totais, isso dá o lucro operacional. Então, a primeira e a última fórmula são as que vocês devem sempre ter em mente para usar nos problemas, tá? A do meio não é muito utilizada porque a última já vai mais rápido, né? Então, vamos fazer um exemplo prático para vocês conseguirem entender essa alavancagem operacional. Duas empresas, a A e a B. Elas têm a mesma estrutura de receita. A empresa A tem um faturamento de 100 e a empresa B um faturamento de 100. A empresa A tem custo variável de 30%, tá ali. Então, 30% de 100 é R$30. Já a B tem custo variável de 70, então tem custo variável mais alto, dá R$70. Portanto, a margem de contribuição da A é 100 menos 70, a margem de contribuição total é 70, a margem de contribuição total da B é 30, ou seja, a A tem maior margem que a B. O custo fixo da A é 60, o custo fixo da B é 20. As duas têm o mesmo lucro operacional. Então, eu pergunto para vocês, um incremento de 20% na receita, aumento da receita de 20%, geraria igual impacto no lucro? O que vocês me responderiam? Provavelmente muitas pessoas me diriam, sim, é tudo igual. Errado. Não é. Né? Olha por que não é. Porque elas não têm a mesma estrutura de custos fixos. Nem mesmo de variável, mas aqui o determinante é o custo fixo. Vamos olhar. Se cresceu 20%, 20% de 100, 120, né? Então, cresceu, tá aqui os 20 que cresceu. A nova receita foi para 120 da B 120, o percentual de custo variável é fixo, é 30% de 120, foi para 36, o fixo 70 de 120 foi para 84. Vejam que o custo variável ele acompanha a receita, se cresce, diminui. A margem de contribuição da A é 84, da B 36. O custo fixo 60, o custo fixo da outra 20. Olha o lucro operacional, 24 e na outra 16. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que um incremento de 20% para a empresa A gera maior impacto no lucro do que para a empresa B. Isto por quê? Por causa da estrutura de custos fixos. A empresa que tiver maior custo fixo vai ter maior alavancagem operacional. Por quê, gente? Porque ela corre maior risco, né? Depois que ela cobriu o custo, ela tem que ganhar mais, ela está se arriscando mais. Então, aí é possível a gente calcular o GAL. Vamos ver o cálculo do GAL? Quanto é que vai? Eu vou calcular pela primeira fórmula aqui. Variação no lucro operacional da empresa A. A variação do lucro operacional, vamos fazer, como eu ensinei no HP, da empresa A. Quanto é que era o lucro operacional inicial? 10, coloquem o 10, apertem Enter. Foi para 24. Variação 140. Tá lá. Foi daqui que saiu. Então, o lucro operacional variou 140. A receita, a gente já sabe que variou por 20. 140 dividido por 20, ou seja, 7 vezes. Para cada R$1 que a receita cresce, é assim que a gente analisa. O impacto direto no lucro é 7 vezes. O lucro aumenta em 7 vezes. A mesma coisa é se o lucro caísse para cima ou para baixo, o impacto seria, se é positivo para cima, ele também é para baixo. Se a receita caísse uma vez, o impacto em 1% já seria 7 vezes o impacto direto no lucro, né? O GAL da B, a variação no lucro operacional da B foi de 60%. Professora, como é que você calculou? Da mesma maneira. Era 10 o lucro, Enter. Foi para 16, aperta a variação, tá aqui os 60%. Professora, 60% foi o que variou o lucro operacional, dividido por 30, olha o impacto, é 3. O que significa? Que para cada R$1 que aumenta a receita na empresa B, o lucro cresce 3. Qual das duas empresas o lucro cresce mais? A primeira. Por quê? Porque ela corre mais risco. Se ela não crescer, ela também vai perder mais, porque ela tem maior estrutura de custos fixos que a empresa B. Tá? Então, é o que está escrito ali em amarelo, né? Para cada R$1, para cada 1% de aumento nas vendas, a empresa oferece uma elevação de 7% em seus resultados, na empresa A.
Na empresa B, para cada 1% de elevação no aumento da receita, há uma elevação de 7%, há uma elevação de 3% no resultado. Pessoal, isso é muito importante a gente conseguir enxergar. Então, basicamente, a alavancagem operacional, ela revela para nós o quê? Qual é o impacto direto do incremento de receita ou redução de receita no lucro. O mesmo impacto, vocês vão ver nos exercícios que vai para cima, vai para baixo. Então, se a receita crescer 1%, o lucro vai crescer 7%. Se a receita cair 1%, o lucro vai cair 7 vezes. Por quê? Porque a gente, nessa empresa, ela tem uma estrutura de custos mais elevada. Na outra, vai cair menos, assim como também vai crescer menos. Tá? Pessoal, aqui eu usei a primeira fórmula. Vocês podem praticar calculando pela segunda fórmula. Só que daí a terceira fórmula, essa daqui, margem de contribuição total por lucro operacional, vocês me perguntariam, professora, qual a margem que eu uso? A situação primeira ou a situação segunda? Sempre, tomem nota, sempre a situação primeira, a situação que a empresa está. Então, a margem de contribuição atual da empresa A é 70, dividido por 10, dá os 7 vezes de alavancagem. Na empresa B, a margem de contribuição é 30, dividido por 10, dá os 3 vezes, como a gente nunca é na segunda, porque essa não é a situação que a empresa está. A situação que a empresa está hoje é essa. Então, a alavancagem dela é na situação que ela está. Então, hoje, para cada R$1 que ela incrementar, ela tem um impacto de 7 vezes, que foi o que a gente mostrou. Tá ok? Então, é bem importante que vocês tenham a capacidade de, além de entender o que é a alavancagem operacional, saber diferenciar ela da alavancagem financeira. Então, a alavancagem financeira é olhar para os empréstimos de fora da empresa, a alavancagem operacional é olhar para os custos, para a receita e para o lucro, e a alavancagem operacional pode ser calculada por 3 fórmulas. Na verdade, a prof está dizendo para vocês calcular ou pela primeira ou pela segunda. Quando é que eu vou saber qual usar? Dependendo do que o enunciado vai dizer, tá? Para a gente praticar mais um pouquinho, eu coloquei mais um exercício. Então, imagine um posto de gasolina beta, que tem um custo fixo mensal de R$10.000, tá? Um posto de gasolina. O litro da gasolina é vendido a 2,89. Que beleza, né? Tá barato. Sabe que o custo por litro é de R$2,02. Pede-se o ponto de equilíbrio quantitativo e monetário. Vejam que começa a retomar também esses exercícios, eles gostam de retomar a parte de custos, né? Ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, gente? É o ponto onde a receita cobre todos os custos, né? O ponto de equilíbrio contábil é aquele ponto de faturamento onde eu equilibro todos os meus custos. Eu cubro o custo variável e o custo fixo. Tá? O lucro operacional para uma venda de 20.000 litros, então a empresa hoje está vendendo 20.000 litros. O novo lucro operacional para um incremento de 80% e calcular e analisar o GAL. Então eu vou fazer essa com vocês para que depois vocês pratiquem, né? Letra A, PEC, né? O ponto de equilíbrio contábil nada mais é que os custos fixos totais, lembrando essa fórmula, pela margem de contribuição unitária. Então, 10.000 menos a margem de contribuição unitária, que é o preço de venda menos o custo variável, que é ali os 87 centavos, né? Então, 2,89 menos 2,02 dá os 87 centavos, tá? Que é o que tá ali. Então, o ponto de equilíbrio nada mais é que o custo dividido pela margem de contribuição, nós chegamos em 11.491,12 litros, que é o que a empresa tem que vender para cobrir todos os custos. Esse posto de gasolina tem que vender mensalmente 11.491,12 litros de gasolina para cobrir os seus custos. Depois daí, ele começa a ter lucro. Este é o ponto de equilíbrio em quantidades. Agora, em reais, basta multiplicar esse valor pelo preço de venda. O preço de venda é 2,89 vezes aquele valor, vocês vão ter que, então a empresa tem que ter uma receita de R$33.220,91. Tá respondida a letra A, né? Então, eu consigo calcular o ponto de equilíbrio, tá? Então, aqui também é importante a gente entender que além da alavancagem operacional, dizer se uma empresa está alavancada, não está alavancada,
qual é o impacto do incremento, é a gente saber identificar os pontos de equilíbrio. Lembrando que a gente tem mais outros 2 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio financeiro, que é aquele ponto desconsiderando custos não pacatórios, que é desconstruindo despesas de depreciação. E nós temos, então, o custo fixo descontado, aqueles custos que não desenvolvem desembolso, né, pela margem de contribuição. E nós temos o ponto de equilíbrio econômico, que daí é o contrário, né, aumentando mais o ganho que a expectativa de ganho dos acionistas, ou a expectativa de ganho de terceiros, né. Então, o ponto de equilíbrio contábil é este, o ponto de equilíbrio financeiro é aquele que exclui a depreciação ou gastos que não envolvem desembolsos, e o ponto de equilíbrio econômico é aquele que aumenta mais, considera o custo de oportunidade do negócio. Então, vejam bem que isso está posto. Na B, pediu o lucro operacional da empresa, caso ela vendendo, que é o que ela vende, para uma receita de 20 mil litros. Então, hoje, ela está vendendo 20 mil litros. A gente já sabe que ela está acima do ponto de equilíbrio, por exemplo, que ela tem lucro. Vamos ver quanto é esse lucro, que é o que ele perguntou. 20 mil vezes 2,89, está ali. Vocês têm um lucro, uma receita líquida de 57.800. Eu vou tirar os custos variáveis totais, que é 20 vezes 2,02, as quantidades vezes o custo unitário. Isso vai me dar um custo variável total de 40.400. Portanto, a margem de contribuição desta empresa com 20 mil litros está em 17.400. O custo fixo é 10 mil, logo sobrou 7.400. Então, o lucro operacional hoje do posto de combustível para um faturamento de 20 mil litros é de 7.400. É isso que está sobrando. Tá? Operacionalmente. Agora, para um incremento de 80%, gente. Eles querem incrementar 80%. 80% de 20 mil litros, a quantidade de litro vai aumentar em 16 mil litros. 20 mais 16 mil dá os 36 mil litros. Então, tá aqui o incremento. 36 mil litros vezes 2,89. O faturamento pula para 104.040. O custo variável é 36 vezes 2,2, o custo variável vai pular para 79.200. A margem de contribuição vai para 24,84, o custo fixo não se altera, ele é fixo. O lucro operacional, então, com o incremento de 80%, ele pulou para 14,84. O exercício pediu, né, o lucro operacional para o caso do incremento de 80%. Então, a resposta é que o lucro vai dobrar, né, mais que dobrar aí. Então, é bem importante entender que, né, o incremento vai impactar ali no lucro significativamente. Mas qual é o impacto efetivamente? É por meio do GAL que eu vou dizer. O GAL nada mais pode ser calculado, né? Margem de contribuição por lucro operacional. Qual é a margem de contribuição que eu vou usar? A primeira ou a segunda? A primeira, lembra? Eu usei a fórmula 3 lá, a última fórmula. Margem de contribuição, 17.400, dividido por lucro operacional, qual me dá uma alavancagem de 2,35. Então, o que significa isso? Para cada 1% que eu tenho de incremento lá na minha receita, o impacto direto é de 235 vezes, né? Ou 2,35 vezes no lucro, né? Então, isso é bem interessante. O posto de combustível, desde que incrementando, ele vai ter um impacto significativo no volume de alavancagem operacional. Ele cresce significativamente. Tá? Então, seria isso, tá, pessoal? Mostrando para vocês a alavancagem operacional. Eu agradeço, né, a participação de vocês, o tempo de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E agora, nesse momento, eu vou passar para vocês uma lista de exercícios que já vai estar lá no ambiente, para vocês praticarem e no nosso próximo encontro a gente comentar e tirar dúvidas. Tá bom? Até a próxima e até logo.